Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas. Venho aqui a essa tribuna para fazer o encaminhamento tanto do requerimento por mim apresentado, para que votemos o substitutivo número 1 da CCJ e também, aproveitando a oportunidade, encaminhar a votação do próprio projeto. Senhor presidente, essa é uma pauta que teve uma tramitação bastante atribulada, não tenho dúvida disso. Desde o início, com a expedição de uma ordem do Tribunal de Contas pela suspensão do decreto então vigente do governador, ordem essa que, julgada pelo próprio Poder Judiciário, foi reputada como ilegal, como tendo extrapolado os poderes daquele tribunal que não os possuía desde 1988. De toda forma, a ordem existiu e a ordem motivou uma tramitação muito acelerada nessa casa, do projeto de resolução número 109, que levou, enfim, à cassação, à revogação do decreto então vigente, expedido pelo governador. E a tramitação desse projeto de resolução, ela teve seus percalços também. Ela teve, primeiro de tudo, 2 reuniões extraordinárias da Comissão de Constituição e Justiça, marcadas para uma sexta-feira, uma delas à noite. Ela passou por 2 comissões em primeiro e segundo turno, em plenário por primeiro e segundo turno, e ainda novamente por uma comissão em vista de emendas de plenário, tudo isso em uma semana. E chegou à conclusão de que haveria, sim, a sustação, a revogação desse decreto. Num episódio que, para alguns, foi um dia a mais no parlamento, mas para outros pode ter ficado muito marcado, para mim certamente ficou, num episódio em que a gente teve aquela declaração sobre os 2 ou 3 novinhos que não diriam a essa Assembleia o que fazer, também tivemos a afirmação de que a ilegalidade da medida do governador era afirmada pelo Tribunal de Contas e não por qualquer parlamentar da Assembleia. Bem, o Tribunal de Justiça declarou, afinal, que o Tribunal de Contas é que estava agindo legalmente, que estava correta a opinião dos parlamentares dessa Assembleia que defendiam a legalidade do decreto, que estavam certos, afinal, os 2 ou 3 novinhos. De toda forma, ainda que com ônibus nas ruas, protesto em Belo Horizonte, trânsito em torno da Assembleia parado, mobilização do setor, o projeto de resolução foi aprovado. E Minas Gerais quase foi mergulhada num limbo, num vazio normativo. Um vazio normativo que faria com que toda e qualquer atividade de transporte se tornasse automaticamente válida, porque ao particular é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. E foi quase o que aconteceu. Não aconteceu porque o governador do Estado, ciente da responsabilidade do momento, não o permitiu e editou o novo decreto. Não fosse esse novo decreto do governador, absolutamente todo e qualquer transporte privado em Minas Gerais poderia ser realizado a partir do momento em que a Assembleia simplesmente sustou a decisão do governador, o decreto do governador, sem apresentar alternativa normativa. Lembro, durante a discussão, o deputado Alencar afirmando várias vezes que isso aqui poderia virar a Bolívia, ou México, ou não sei quais outros exemplos ele trouxe, e era exatamente o que poderia virar depois daquela decisão atrapalhada, atabalhoada e apressada da Assembleia no primeiro momento. Mas veio esse projeto de lei. E esse projeto de lei sim regulou no setor. E também ele com uma tramitação muito acelerada, um projeto que ficou nos arquivos dessa Assembleia desde 2015, ele ganhou súbita relevância, normal que assim seja, e ganhou uma tramitação também acelerada. Desde o retorno do recesso, em menos de um mês, ele já passou por 3 comissões, ele já veio a plenário em primeiro turno, e novamente nesse episódio do plenário, tivemos mais um desses percalços da tramitação, que foi a marcação da votação em plenário no mesmo dia em que estava marcada a audiência pública para debater o projeto. A Assembleia convidou 21 pessoas para discutir o assunto na parte da tarde, mas quase votou esse mesmo assunto na parte da manhã, antes de ouvir seus convidados. Uma deselegância com os convidados, certamente seria. E certamente um prejuízo ao bom debate nesta casa de uma matéria tão importante. E a audiência pública foi fundamental para essa tramitação. Foi uma audiência pública na qual vários setores, e não apenas
o aplicativo de fretamento colaborativo que parece ter um alvo nas costas dessa Assembleia. Não apenas ele, mas vários agentes do setor tiveram oportunidade de falar. O setor de turismo falou, através do seu sindicato, através da agência, da Associação de Agências de Turismo, de Viagem, e falou contra o projeto. Falou que o projeto é ruim. O setor de turismo opinou pela votação do substitutivo número 1 da CCJ e não do substitutivo número 4 da Comissão de Transportes. Não só o setor de turismo, empreendedores, microempreendedores do setor do frete, tiveram oportunidade também de opinar. E opinaram contra o projeto, dizendo que ele tiraria comida da mesa deles, tiraria oportunidade de crescimento, tiraria dignidade de suas famílias. Também se manifestaram passageiros, também dizendo que desejavam opções, desejavam liberdade. E a audiência foi tão democrática que também se manifestaram nela os empresários de ônibus de Minas Gerais e o seu sindicato. Esses foram a favor do projeto. E fica muito evidente a quem o projeto interessa, pelo próprio resultado dessa audiência pública. Interessa aos grandes empresários de ônibus de Minas Gerais e ao seu sindicato. E prejudica microempreendedores, pequenos fretadores, prejudica passageiros, prejudica o setor do turismo, prejudica o aplicativo de frete colaborativo, que traz inovação e novas oportunidades de investimento e renda no nosso Estado. E ainda assim, a gente pode dizer que estamos aqui na iminência de votar e aprovar esse projeto em plenário. Eu sei que a chance dele ser aprovado agora é enorme, e compreendo essa aprovação como uma aprovação de primeiro turno, porque, ao fim e ao cabo, como resultado da audiência pública que realizamos, foi determinada a formação de um grupo de trabalho, porque na audiência, cada pessoa falou por apenas 5 minutos, é menos tempo do que eu estou falando aqui agora, e nesses 5 minutos talvez tenha sido suficiente para mostrar a insatisfação com o projeto, mas não para discutir soluções que o aprimorem. E esse grupo de trabalho, aprovado em audiência pública pela Comissão de Transportes, poderá aprofundar no assunto. Não mais com conversas, com falas de 5 minutos, mas com conversas, para acabar, mas com o compromisso de resolver. Então, quero acreditar, e tenho certeza que assim será, que o presidente da Comissão de Transportes, deputado Léo Portela, que entendeu a relevância do tema, que passa pela comissão dele, prestigiará esse grupo de trabalho no momento da elaboração de seu parecer de segundo turno para esta proposição. E dará peso, dará relevância e dará voz àquelas pessoas que desejam colaborar para que esse projeto não signifique o fim da competição em Minas Gerais, não signifique o fim do sustento de várias famílias, não apenas do transporte, como ficou evidente na audiência, mas também do setor de turismo. Várias pessoas que precisam de uma oportunidade para poderem melhorar de vida, não merecem ter essa oportunidade caçada por essa Assembleia. E assim a gente chega no momento dessa votação, e eu chego ao pedido de votarmos o substitutivo número 1 da CCJ por uma razão. Ele é o substitutivo que o setor do turismo pede. Ele é o substitutivo que o próprio autor da proposição combinou com o governo do Estado, que vem honrando o seu compromisso, tanto que editou o novo decreto para tratar do setor. Ele é o substitutivo que permite uma regulação mais sólida, respeitadora de contratos e também que permita a esses empresários, pequenos empresários, colocarem comida na mesa e darem dignidade à sua família. E eu não podia deixar de falar de um atropelo final, de hoje, ocorrendo nessa votação e nessa pauta tão polêmica, que foi a notícia divulgada pelo Procurador-Geral de Justiça de que ele determinou a instauração de um procedimento investigatório para apurar denúncia de suposta tentativa de suborno da Buser com o deputado Alencar. O mais curioso da notícia não é a instauração do procedimento. Tudo tem que ser investigado. E se algo de errado tem que ser punido. É assim que tem que ser. Mas o curioso é a atuação direta do Procurador-Geral de Justiça no caso, ele próprio abrindo o procedimento, sendo que o foro por prerrogativa de função que determina a atuação direta do Procurador-Geral de Justiça num caso, não está ligado à pessoa que apresenta a denúncia ou à suposta vítima.
o foro por prerrogativa de função está ligado ao investigado. E ou tem mais gente envolvida nisso, e o procurador preferiu omitir, ou, aparentemente, ele está dando foro especial para a Buser, uma empresa. Isso não existe. Então, é um atropelo que demanda mais explicações por parte do Ministério Público, que traga as informações a essa Assembleia, do porquê da atuação direta do Procurador-Geral de Justiça no caso, porque tudo isso, no conjunto da obra, faz a gente perceber como que essa luta que a gente trava hoje, nesse projeto que a gente vai votar, é a dos 1.800 ou milhões de Davis contra poucos Golias. Senhor presidente, caros colegas, peço o voto sim pelo requerimento de inversão da prioridade, para a votação do substitutivo número 1, em respeito a todos aqueles que hoje trabalham e dependem do setor, em respeito ao bom debate e ao bom diálogo estabelecido na Assembleia, principalmente a partir da audiência pública realizada na semana passada, e enquanto ao mérito do projeto, eu votarei não, porque entendo que é inconstitucional, por violar o artigo 22 da Constituição da República, extrapolando as competências dessa Assembleia. Mas compreendo aqueles que votarem sim como um voto de confiança ou uma aposta de que a gente possa fazer um trabalho melhor em segundo turno. Muito obrigado.